Olá, tudo bem com você? Eu sou Maria Clara Leite, este é o nosso programa. Para mim é um prazer passar mais uma tarde ao seu lado com muito conteúdo bacana que a nossa produção preparou com todo carinho para você que nos acompanha. Olha só, hoje nós vamos descobrir o que é tendência de maquiagem para 2025. E também teremos um bate-papo super importante sobre o mercado de leilões, que vem crescendo diante da inadimplência das famílias brasileiras. É isso mesmo. Tudo isso você acompanha a partir de agora aqui no nosso programa, que já está no ar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Uma ótima tarde para você. Muito obrigada pela sua companhia. Eu sempre lembro que você também pode assistir ao nosso programa lá no site hittv.com.br. Siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. E é claro que eu já te convido a participar do nosso programa, entrando em contato conosco, enviando a sua mensagem, suas perguntas, sugestões de pauta. Envie lá no nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886, o número que aparece aí na sua tela. E a gente começa hoje o nosso programa com dicas de maquiagem. Quer aprender a se maquiar, saber o que é tendência agora para esse ano de 2025? Então fique ligado, porque a partir de agora a gente conversa aqui com a Eliane Suji. Tá tudo bem? Maquiadora. Já esteve aqui antes, bem-vinda de volta. Obrigada, é um prazer sempre estar aqui com vocês, viu? E aqui do meu lado, Malu Correia. Oi, Malu, tudo bem? Oi. Malu, que veio hoje como modelo de Li Sujita, é assim que ela é chamada, né? Então, eu já te chamo de Li, tá? Para facilitar o processo, né, Li? E veio aqui, Malu, linda, já um pouco maquiada, meio maquiada, é isso, né? De um lado, sim. Exatamente, a gente já traz maquiada porque o nosso tempo é curto e são vários detalhes que a gente utiliza na maquiagem, né? E olha que linda, gente, já tá aqui com todo esse lado aqui maquiadinho, com cor. Tô vendo que cores são tendência para 2025, hein? Exatamente, esse ano, é claro que a gente não vai conseguir utilizar tudo que é tendência, que sempre a tendência ela é um pouco exagerada e para o dia a dia a gente acaba tendo que adaptar a maquiagem para a gente poder utilizar. Mas os delineados coloridos estão super em alta, gente. Fala um pouquinho mais dessa tendência para 2025, além do delineado colorido, brilho, por exemplo? Brilho também, gloss, maquiagens coloridas em si. O delineador colorido também está super em alta. Esse aqui é azul, Esse né? é azul, mas tem também o verde, tem o bordô, que está super em alta. Cores como o cherry, né, que está bem na moda, é o cereja, está utilizando bastante. E, claro, os tons terrosos que não podem faltar, é o que a gente ama, né? O que traz aquela corzinha básica, aquele fundinho quentinho para os nossos olhos. Coloração assim, Li, a gente está vendo aqui, né? Um delineado azul. Dá para usar em qualquer ocasião, todo mundo pode usar. O que você sugere? Não é todo o olho que a gente consegue utilizar. Por isso que eu fiz até um colorido, mas um colorido mais fininho, porque geralmente tem os gráficos e eles sobem uma partezinha para cima e às vezes quando a pessoa tem um pouquinho de pelezinha, a gente não consegue fazer. Então a gente consegue fazer esse delineado mais agatinhado, mais puxadinho e esfumado ao mesmo tempo. Essa parte de baixo que eu coloquei foi mais para dar um charme, para incentivar ainda mais a questão da cor. O branquinho que a gente tem aqui embaixo do olho da Malu, né? Embaixo também a gente colocou um tom mais terroso, um meio alaranjado, que também está super em alta para 2025. Também essa parte de baixo. Isso. E outra coisa que está muito em alta é a questão da pele. Nunca, jamais se viu cuidar tanto da pele como hoje em dia. Mas aí falando de skincare. Isso. E a gente vê também que o pessoal tem usado uma pele mais suave, né? Não é aquela base carregadona, né? É aquela base mais suave que apenas está ali para esconder as imperfeições mesmo, mas ela fica bem fraquinha. Mais fluida, é a soft matte que o pessoal tá acostumando dizer hoje em dia. É umas bases mais fluidinhas e que conseguem disfarçar olheiras, imperfeições, sim, mas dá um aspecto mais natural.
Mas não é aquela base tão consistente, tão né? consistente, o antigo rebocão que o pessoal falava antigamente, né? Ainda bem que estamos livres dele. É isso aí. Bora começar então a falar como é que foi feita essa parte aqui da maquiagem da Malu. Você já vai começar a fazer o outro lado pra gente, Isso, já não é vou isso? fazendo. Primeira coisa que é muito importante é a higienização da pele. A gente às vezes não se importa tanto com isso, mas é de suma importância. É a preparação de pele que vai fazer com que a maquiagem dure por muito mais tempo. Olha, gente, isso é Tá? importante. Eu vou começando com o tônico para hidratar. Ele vai, ao mesmo tempo que hidrata, ele vai regular o pH da pele, deixando a pele nem muito seca e nem muito oleosa. E também vai tirar algum resquício de maquiagem que tenha ficado na pele. Então, eu venho passando gentilmente. Em todo esse lado. Em todo esse lado que não foi construído ainda, não foi elaborado com a E maquiagem. não precisa de hidratante depois, Li? Precisa, é bem importante. Por mais que esse tônico tá. aqui seja hidratante, é bem importante a gente passar um hidratante para o tipo ideal de cada pele, né? No caso da Malu, ela tem a pele normal indo para seca, então a gente precisa hidratar bem também, tá? Tá. Não só a pele... Aí agora entra com hidratante, ó. Passando com a pontinha dos dedos mesmo. Mas poderia também passar com o pincel sem problema nenhum, tá? Uhum. Fazendo um carinho na amiga. Hidratante. Protetor solar vem antes ou depois? Vem depois, porque o protetor solar ele é um pouquinho mais oleoso, então Tá. a gente precisa ter uma hidratação certa. E o protetor solar a gente tem que pegar sempre, se possível, sem cor. Mas hoje em dia tá tão na moda usar com cor, tão prático, a praticidade chegou e ficou, que a gente acaba não atentando para isso. Mas melhor passar, mesmo que seja o protetor com cor, do que não passar nada na pele, tá? Olha, passei Dá pra aqui. eliminar a base se a gente usar um protetor com cor, assim, pro dia a dia mesmo? Dá, com certeza. Dá pra eliminar a base, Dá, né? porque eles estão vindo com uma cobertura bem bacana, com Aí uma proteção aposta mais no solar corretivo. alta. Isso, mais um corretivo. Passando aqui agora um creminho para a área dos olhos, para dar uma descansada no olhar. Ah, é mais um hidratante, então. Isso. A parte dos olhos, às vezes as pessoas não se preocupam tanto, mas muitas das vezes a maquiagem craquela bem na área dos olhos. Sei bem como que é. Não é? Aí a gente fica assim, fala, poxa, o produto não foi bom, acho que eu vou trocar de marca. E nem sempre é isso, muitas das vezes é a falta de hidratação mesmo. Olha, eu dou mais uma batidinha para tirar o excesso. Esse daqui é um produto que eu gosto porque ele tem uma pontinha prateada, então ele ajuda também a potencializar a hidratação da área dos olhos. A pontinha prateada? Prateada, porque ele é geladinha. Então ele faz aquele efeito mais geladinho na pele, que a gente consegue tirar inchaço, bolsas, até arroxeado dos olhos. Usar gelo antes? Também ajuda, um algodãozinho com um chazinho de camomila também é bem legal. Tem Dá muitas essa coisas relaxada, né, na caseiras que a pele. gente tem acesso muito mais fácil que a gente pode fazer também. Receitinhas caseiras de Li. A gente pode passar Que é pra melhorar ainda mais essa maquiagem, né? Isso. A gente tem tanto o primer que a gente pode utilizar também na pele, como tem o corretivo. Mas antes, o que eu vou passar? Um hidratante já com cintilância, que também tá super em alta, tá? Hidratante com Ele cintilância. ajuda, ele já vai funcionar como um primer. Olha, Ele ajuda a segurar muito mais a é maquiagem. um terceiro hidratante que Um você está passando terceiro aí hidratante, agora, então. que ele vai funcionar, na verdade, como um primer, Tá. tá? Passando hoje com o pincel. Com a Nunca ponta sua dos pele dedos. esteve tão hidratada, Malu, na vida. E a cor dele é maravilhosa. Se vocês repararem, ele tem um fundinho dourado lindo. Eu passo em tudo. E E é depois, mesmo. o legal é que ele dá uma leve refletida na base. Então, a gente fica com a pele mais viçosa, com um aspecto mais bonito. Já é um mini iluminador. Mini iluminador já. Eu até passei um pouquinho além aqui. Deixa eu tirar um pouquinho. Eu acho que a gente não deve economizar produto na hora de passar. Hidratação sempre é muito bem-vinda, né? Toda essa preparação que você está fazendo, Li, é para pessoas de todas as idades, mulherada mais madura, né, que já tem uma marquinha a mais ali no rosto. Inclusive. É importante que hidrate ainda mais? É importante que hidrate ainda mais, porque a pele madura, ela requer uns cuidados maiores, né? Então, é bem importante a gente estar sempre hidratando, bebendo bastante água. Alimentação também conta muito. E a mesma quantidade de maquiagem e hidratação que você está fazendo aí na Malu, dá pra gente utilizar
em pessoas de todas as idades. Dá para utilizar, só que na pele madura a gente tenta hidratar um pouco mais, mas menos produto, menos maquiagem. Tá, então hidrata mais e utiliza mais, menos base, maquiagem, por exemplo. menos base. E as bases sempre mais fluidinhas, aquelas mais molinhas, para que a gente não marque tantas linhas de expressão. Tá bom? Quanto mais maquiagem, mais as linhas de expressão vão aparecer. No caso aqui, eu vou passar um pouquinho do corretivo. Porque já vem com o corretivo. A Malu tem essa área aqui um pouquinho mais arroxeada. Então, eu gosto de passar um pouquinho. Antes da base? Antes da base. Já para fazer uma pré-cobertura já para a nossa base. Agora que está bem hidratado, já vamos apagar tudo que é olheira aí na vida, né, Malu? Não é? Não é fácil a vida corrida que a gente leva, né? É, e a Malu acabou de voltar de uma viagem. Ah, Estava viajando, então não dormiu muito bem. Então, a gente faz toda essa preparação aqui, ó. Aí, agora, depois disso, eu já venho para a base, tá? Malu estuda muito também, né? Que está se formando advogada. Então, não deve dormir muito bem não, né, Malu? Não é fácil, não. Quem precisa estudar e trabalhar... É verdade. Quase não dorme, né, Li? É uma correria, né? Tem que ser guerreira, né, Malu? E a maquiagem super nos salva nesse momento, hein? Fala sério, como salva? Olha lá a diferença já de um lado pro outro. Então, olha, eu vou fazer uma misturinha aqui da base. Pra chegar no tom dela. Pra chegar no tom e, ao mesmo tempo, pra diluir ela um pouquinho. Eu passei um pouquinho de diluidor pra deixar ela mais levinha. Como é que a gente testa o tom da base, hein, Li? O tom da base, a gente testa geralmente ou na testa ou aqui na parte do rosto, nunca na mão ou no colo, porque sempre eles são mais bronzeados que todo o nosso corpo. O pessoal às vezes fala pra gente testar aqui nessa parte do braço, né? Você não recomenda? Eu não recomendo muito, não. Eu prefiro no rosto mesmo, porque afinal vai pro rosto a base, né? Sim, o rosto então, normalmente é mais digamos que ela né? é mais assertiva. É. Olha, venho com um pincelzinho. Esse daqui é um kabuki, que ele dá uma cobertura melhor na pele. Porque a gente pode hoje em dia também fazer passar um corretivo, né, antes da base, em todo o rosto para fazer uma pré-pele. Você usa o pincel, mas tem gente que gosta mais da esponjinha. Vai de gosto de cada um? Então, olha o pulo do gato. O pincel é para depositar o produto com maior facilidade, tá? Já a esponjinha, ela entra aqui agora já logo em seguida para dar o acabamento dessa base. Tá. Então, eu venho sempre com a esponjinha umedecida, tá? Porque a gente consegue transferir o produto sem manchar a pele também, tá? Olha, venho dando batidinhas. Porque muitas das vezes as pessoas não têm o costume de umedecer a esponjinha. O que que acontece? Às vezes nem sabe desse truque. Isso. E fora que acaba puxando mais base, produto e não transfere para a pele. O que a gente precisa é transferir o produto para nossa pele, né? E gasta mais, né? Gasta muito mais. E fazendo assim, a gente economiza produto e deixa um acabamento bem legal. Abre o olho. Essa é a dica de ouro de Lissuge, tá, gente? Vou passar um pouquinho do corretivo novamente, agora para dar uma iluminada. Mais um pouquinho de corretivo, só que agora eu vou passar um então. pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Para dar também, Mais inclusive, aquele efeito lifting, né, que a gente ama. E dá aquele ar descansadinho. Olha lá. Sobe um pouquinho, ó. Aquele efeito. Tô vendo que a base você foi até a boca, né? Foi até o lábio, eu passei um pouquinho, por quê? Porque aí eu consigo colocar o tom real do batom. O batom ele vai realçar com muito mais facilidade. Olha, passa um pouquinho nos cantinhos aqui também dos olhos. E depois disso, deixo agora a pele secar. E gosto muito de passar para o próximo passo, que daqui para frente não tem certo ou errado. A gente pode tanto fazer o contorno, o blush, iluminador, como pode fazer uma sobrancelha e o olho. E eu gosto de fazer a sobrancelha que a gente dá aquele realce. Dá uma olhadinha, ó. Só da gente pentear, ela já dá uma diferenciada, ó. Com certeza. Sempre eu penteio pra cima, o início. Mas a outra já ficou mais grossa, né? Bem marcadinha. A gente já marcou, né? Olha a diferença, né? De uma pra outra. Dá uma super diferença. Aí eu venho aqui embaixo, complementando.
É que, na verdade, é mais camuflar as falhas, né? Sim. Realçar ao mesmo tempo. No início eu venho dando uma penteadinha aqui, construindo os fios. Como é que a gente faz para não ficar muito artificial, hein, Li? Pouco produto. Pouco produto. E um tom de sombra ou lápis mais próximo do tom do cabelo. Tá? Esse daqui eu peguei um tom já que é bem próximo do cabelo da Malu. Já justamente fica bem natural, isso. né? Fica bem natural, olha. Aí a gente passa a sombra, depois eu venho com o pincel e venho penteando os fios, olha. Logo no início, os fios são para cima, depois ele vem o crescimento para lateral, aí a gente vem puxando para lateral, olha. Depois eu venho novamente com a nossa esponjinha que eu utilizei e venho tirando qualquer resquício, qualquer borrinho que a gente realizou aqui, ó. Olha lá. Fica bem bonito, olha. Já deu acabamento e já temos 2 sobrancelhas iguais agora. Prontinhas. Aí venho aqui novamente, dou uma boa espalhadinha com a esponjinha. E para não ter o risco de, muitas das vezes, as pessoas mancharem a maquiagem, que é super normal na hora de fazer o esfumado, o que eu gosto de fazer? Eu venho com um pincelzinho, pode ser com pó, do tom da pele, e venho dando batidinhas para selar essa parte aqui, que aí tudo que eu fizer por cima vai deslizar com muita facilidade. Então, o risco de borrar é bem menor, tá? Eu venho matificando o corretivo. Até no caso do delineador, para não transferir para cima? Também, isso. Apesar que o delineador a gente acaba esperando secar um pouquinho, né? Esse aqui é o diferencial. Mas se ele for um pouquinho mais oleoso, transfere de qualquer jeito, não é? Transfere, aí a gente precisa selar, aí não tem jeito. E aí sela antes e depois? Isso. Ó, tô sabendo, hein, Li? Olha, você tá ficando muito prática. Venho com o iluminadorzinho aqui, ó. Um tomzinho claro que eu utilizei, só para dar uma neutralizadinha na cor. E bora começar a nossa make aqui, ó. A make de Agora hoje... vamos colocar cor. Ele é um delineado colorido. A gente passou pouco brilho, na verdade, pouca cor na pálpebra em si. Mas o nosso protagonista maior aqui vai ser o nosso delineado, tá? Tá, mas tem um brilhinho ali, né? Tem um brilhinho que a gente vai colocar no final. Eu venho com o primeiro lápis, faz o delineado? Primeiro o delineado. Eu venho com o lápis aqui, olha. Seguindo o formatinho do olho. Bem rente à linha d'água, aliás, linha dos cílios, porque quanto mais, menos é mais. Se chegar a errar, a gente consegue consertar. Agora, se estiver muito grosso, aí a gente não consegue. Vira um pouquinho pra cá. Oli, tem muita gente que tem dificuldade de fazer delineado, né? No caso, a dica que você dá, então, seria essa. Tentar fazer bem rente à linha do olho para não borrar. Borrar menos. E quanto mais fininho a gente faz, é melhor, porque aí a gente consegue ainda consertar se a gente errar. E não puxar muito esse gatinho, E não puxar né? muito o gatinho. O lápis em si, ele é muito legal, ele já dá uma corzinha. Só que o lápis, por mais que ele fala que tem um efeito mate, ele ainda consegue transferir. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai passar ainda uma sombra por cima para fazer o efeito mate. E selar mesmo, né? Isso, exatamente. É por isso que você deixou a sombra para passar depois? Isso. Ah, não, você vai passar uma sombra azul mesmo, Agora vou passar né? Da azul. mesma cor. Isso, da mesma cor aqui. Da mesma cor. Além de trazer mais vida na cor do delineado, ele vai matificar, olha. Selou bem seladinho. Bem seladinho. Aí eu tô misturando 2 tons de cor, um azul mais claro e um azul mais escuro, para chegar ao tom que eu quero. Esse ano, o pessoal tá fazendo também muita maquiagem estilo marinheiro. É um delineadão azulzão com batom vermelho. É mesmo? Só que eu pensei até em trazer, mas ele não é tão usual para o dia a dia. Assim, a Malu consegue já até sair, passear tranquilamente, mesmo com a tendência, que a gente está colocando tons mais suaves, tá? Se a gente coloca bem o azulzão mesmo, é meio difícil para a gente poder sair, Se der tempo né? ainda no final, a gente vai arrasar demais, né, daí? Too much, né? O pessoal fala. Isso. E sabe Você que é gosta de batom interessante? vermelho, Malu? Sim, ela gosta, então... Aí, ó, pronto. Malu vai arriscar essa make, hein? Make marinheiro. E é engraçado a gente falar, né? Mas o pessoal tem uma criatividade tão grande, vai construindo novas técnicas, novas dicas que vão aparecendo, é muito legal. Olha, fiz isso daqui, agora eu vou passar um pouquinho
desse brilhinho aqui para dar um tchan. Tô vendo que você gosta de usar bastante os dedos, né? Eu gosto. Vai Gosto de usar mesmo, porque né? deixa mais discreto. Vou passar com pincel também, para vocês verem a diferença. Mas o legal da pontinha dos dedos é que a gente deixa sempre um efeito mais discreto. E hoje a gente não tá muito naquela pegada de muito marcado. Então É o minimalista, Isso, né? é o minimalista. Eu tava até vendo, tem até agora skin minimalista. Que é aquela pele mais saudável. Então agora combina com a maquiagem, ideia é essa, né? A ideia é Uma essa. pele bem minimalista mesmo. Bem minimalista. E outra coisa é que o pessoal tem usado bastante também aqueles produtos que tem várias funções, né? Isso. O mesmo produto que é blush, que é contorno. Você também tem apostado nessa tendência? Com certeza. E é tendência mais ainda para esse ano aqui de 2025, Li? Sim, porque a gente está numa pegada mais minimalista. Você vai viajar, a gente não quer colocar muita coisa na mala. Manu acabou de voltar de uma viagem, né, Malu? E eu acho que ela mesmo não quis levar muita coisa. Então, apostou em produtos que realmente consegue ser multifunções, né? Multifuncionais. Deixa eu pegar aqui o microfone para Malu falar. Você tem desses produtos, Malu? Tenho, eu uso bastante. Às vezes algum blush em bastão que eu consigo usar como blush, como batom, faz toda a diferença na necessaire. Com certeza, ainda mais para viajar, né? Com certeza. Menos é mais, né? Tá certo. Eu venho passando agora A aqui. gente viu essa tendência, né, no ano passado e é importante, né, a gente lembrar isso e ver que é uma tendência cada vez maior. Verdade. Aí quando a gente faz um olho primeiro e um olho depois, a gente tem que ficar olhando o tom que chegou ali. Ele tá um pouquinho mais azul, um azul mais fechado, mais petróleo. Então eu venho aqui deixando ele mais petróleo também. Porque aí teve uma mistura de cores, né? Foi um Isso. azul mais claro e um azul mais escuro. Exatamente, bem isso. Ah, e eu lembrei que eu fiz um truquezinho aqui. Falei, por que não tá chegando o tom aqui? Eu peguei um pouquinho da nossa máscara, que é azul, para chegar um tom azul mais vivo. Olha só. Aqui. Truques Eu tiro e truques. Tiro um pouquinho do excesso e vou passando aqui, ó. Sempre bem rente à raiz dos cílios. Li, não sei se foi intencional, mas Malu está com uma blusa azul. Foi intencional ou não? E a Conta aí, pergunta é Malu. justamente essa. Se a gente precisa colocar na maquiagem algo que combine com a roupa. Não necessariamente, mas ela tinha lá, por que não? Foi pedido, então, para você colocar essa blusa, Malu? A gente chegou Peraí, num deixa eu pegar aqui o mic para você. Pode falar. A gente chegou num consenso, na verdade. Eu É. pensei se eu viria com alguma roupa mais neutra, mas quando a gente viu essa blusa e viu a referência da maquiagem, a gente achou que ia casar certinho. Ficou perfeito na minha visão. Não que precise combinar tons, tá? É. Mas eu acho que harmoniza, fica muito legal. Olha, prontinho aqui. E agora, depois... Eu vou pôr agora um brilhinho bem no cantinho, lembra que eu falei que eu queria? Agora vamos esse ver. daqui, ó. Agora ilumina. Bem no cantinho aqui. E eu usei um outro detalhe. Eu usei um delineador dourado, olha só. Vou pegar um pouquinho aqui. Só que esse aqui realmente eu tenho que passar com a pontinha dos dedos, porque ele é bem sutil. Bem sutil, senão fica demais, fica carregado, ó. Só para dar um tchan nessa maquiagem. Olha lá. Aí agora a gente já vem embaixo, vou começar a parte de baixo. Vou pegar um pouquinho desse. O laranja tá muito em alta, então por que não Também. a gente brincar com as cores? Eu venho aqui abaixo dos cílios dela, ó. E laranja e azul são cores complementares, não é isso? Isso. Então um vai complementar o outro, vai deixar uma cor bonita. Agora passando E nessa harmônica. parte de baixo. E olha só, fiz de propósito aqui para vocês verem que se borrar, olha, a gente vem com a esponjinha, olha um pouquinho para cima. E conserta. E conserta, olha. Eu gosto sempre de falar, quando eu dou curso de automaquiagem mesmo, eu falo para as meninas que é bem importante a gente usar as ferramentas que a gente tem na mão. Não precisa se desesperar. Não, saiu um pouquinho fora dos eixos, é só pegar a esponjinha. Tem correção. Com o restante e corrigir tranquilamente. Eu usei um tom laranja um pouquinho mais escuro. Agora, só para selar embaixo, eu vou passar um Laranjinha mais claro. laranjinha mais claro. Exatamente. Olha lá em cima. Olha, antigamente a gente usava muito lápis de olho, né? Hoje em dia não usa mais, né? Usa mais fora do que dentro.
Hoje a gente brincou um pouquinho e eu vou passar um lápis beijinho aqui dentro da linha d'água, só para deixar um olhar mais descansado. Mas tá? bem no cantinho, né? Bem levinho. Só para abrir mais o olhar, dar aquela descansada. truque para abrir o olhar. Isso. E o lápis preto dentro dessa linha? Ele, na verdade, ele é assim. Muita gente fala que o lápis preto diminui. Mas é mito. Por quê? Porque ele diminui até certo ponto. Se você fazer um sombreado abaixo da linha d'água aqui, ele já amplia o teu olhar. Eu mesmo, quando eu passo, eu tenho um olhinho pequeno, né? Eu sou descendente de japonês com italiano e português. Só que eu puxei a carinha mais japa, né? Não tem esse olhão maravilhoso aqui, mas tem o meu olhinho que é bonitinho também, gente. É linda! E aí você passa o lápis por baixo para abrir. Passo por baixo para abrir. E agora aí na Malu a gente tem a máscara azul também. Gente, eu gosto de passar em cima. Olha, geralmente a gente passa a forma tradicional. Vai passando por cima, de baixo de dentro para fora. E aqui eu gosto de passar por cima para criar um efeito 3D. Assim, parece que eu tô com muito mais cílios. E eu faço inclusive isso daqui com as máscaras pretas ou marrom, que também fica muito bonito. E aí você só passa em cima, não passa embaixo? Isso. Não, passo embaixo também. Passa nos Vou criar um dois efeito sentidos. 3D. Vou compactar tudo aqui para ficar um olhão bem bonito, olha. Olhão de Malu azul. Gente, ela já tem o olho claro, né, Malu? Aí esse daqui ele dá aquela proporção. Cor de olho também tem a ver com a cor da maquiagem? Olha, tem cores para tons de olhos claros que vão deixar eles mais claros ainda. Tá. Mas ao mesmo tempo ele vai clarear em diversos tons de pele. Mesmo que o olho seja escuro, se a gente passar tons mais vibrantes, ele realmente vai puxar para um lado ou para o outro. Ou se o olho for mais claro ou o olho for mais escuro, vai sempre puxar para um lado que vai refletir e vai dar uma amplitude para o olhar. Aqui você está trazendo um tom azulado, brilhoso, né? Mas a pessoa não gosta muito de maquiagem. E aí você falou, os tons terrosos também nunca saem de moda, nunca saem. Por isso que eu resolvi trazer um tonzinho terroso aqui. É porque a gente não consegue trazer mais modelos, até por conta do tempo. Sim. Mas a gente está usando também muito aquelas Make Beauty, que usa os tons terrosos, que ficam maravilhosos. Esse tom que eu passei aqui embaixo, passando em cima também fica perfeito. Exatamente. Se a pessoa ela tem medo, tenho medo de arriscar, eu tenho medo de parecer muito ousada, colocando cor na maquiagem, aposte nos tons terrosos. Que fica maravilhoso. Perfeito. Vou passar um pouquinho mais de azul ali no cantinho, que eu acho que ele tá merecendo. Delineador marrom também. Também. Vale bastante, né? Isso. É bem usado. Isso. Eu trouxe hoje a proposta do delineado colorido, mas tem também outros tipos de delineado que estão super em alta também, que são aquele estilo agulha. É o delineado gatinho, ele é grossinho e a pontinha mais fininha, tá super em alta. Até usando um pouquinho do roxinho, do cereja ou roxinho, que também fica bem bonito, bem rente à raiz dos cílios. São tantas E o pretinho tendências. básico de sempre? Também utiliza. Utiliza também. Acho que ele nunca vai sair. Sempre vai ficar, porque ele é muito lindo, né? Eu amo um delineado. Eu aqui, ó. Olha, agora eu vou passar. Gente, tem alguma dúvida sobre maquiagem? Quer fazer uma pergunta para Liz Sugeten? Envie sua mensagem no nosso WhatsApp DDD 11, número 3337-5886. O número que vai aparecer aí na sua tela para que você possa participar, interagir com a gente, nos ajude a fazer esse programa que é todo nosso. E a gente segue aqui com a make. Olha, agora eu passei um delineadinho branco só para dar o ar da graça aqui, para dar uma quebradinha no azul. Ah, por cima do azul ainda? Não, foi aqui embaixo, ó. Ah, tá. Aqui também, ó. Aqui nesse vai cantinho, aparecer né? bem no cantinho, só para dar aquele tchan, tá? Eu acho assim, como é tendência, é algo que é gostoso a gente criar um pouquinho, né? Também. Deixa eu passar só mais um pouquinho aqui, ficar um pouquinho mais vibrante. Mais um Olha pouquinho no cantinho. Isso. Isso é uma make que ela pode usar em qualquer situação. Qualquer situação ela pode usar. Aí o que vai dosar é a questão dos tons. Ou colocar ele um pouquinho mais levinho, ou potencializar ele um pouco mais. Hoje eu potencializei aqui até mesmo para aparecer, né? Já que ela tem a blusa azul também, por que não, né? E aí mais brilho, menos brilho também, dita aí noite e dia. Olha, esse brilho bem suave assim, usa em qualquer horário. Não tem problema. Ele é bem tranquilo, super tranquilo, tá?
Eu vou pegar agora o nosso contorno. Ah, detalhe, estamos usando muito blush hoje em dia, mas eu não consigo me desgrudar do contorno. Por quê? Porque o nosso rosto, ele tem as nossas sombras. Sim. Quando a gente passa a base, é como se a gente apagasse tudo. Então, a gente tem que trazer harmonia novamente. Então, um pouquinho... E aí você traz o contorno depois da base. É super bem-vindo. Eu vou passar aqui um tom até frio. E como a gente falou, tem aquelas maquiagens multifunções, né, Li? E essas maquiagens também tem muito contorno, que é blush, que é batom, que é sombra, tudo ao mesmo tempo. Isso, eu tenho um blush, não é esse daqui, mas um outro que eu tenho em casa, que ele é blush, porém eu uso ele como contorno. Aí. E fica maravilhoso. E é tão bom a gente poder apostar nisso, né? Ser mais prática na maquiagem. Economiza também. Isso. Menos produtos a se comprar. Menos produtos. Olha, passei o Quase pronta, hein? Quase pronta. Bem rente aqui também, ó, a raiz do cabelo. E eu gosto de passar um pouquinho aqui embaixo também, ó. Então, traz aquele ar mais quentinho, a maquiagem vai ficando mais bonita, mais harmônica. Enquanto você vai finalizando aí a maquiagem da Malu, a gente vai colocar umas perguntinhas que chegaram no nosso WhatsApp, pode ser? Perfeito, claro. Vamos lá, primeira pergunta na tela. A gente tem a Elizabeth dizendo boa tarde. Olá, Elizabeth, beijo pra você. Ela pergunta, quais são os produtos essenciais para um kit de maquiagem básico, Li? Opa, boa pergunta, hein? Além do skincare, que tá super em alta, a gente não pode esquecer de ter um corretivo, uma base, uma máscara de cílios, um batom, né? E o nosso blush. É o básico para ficar com aquele aspecto saudável todos os dias. Cara de bonita. Então, seria base, corretivo, contorno, um blush e o batom. E para quem gosta do lápis de olho, perfeito também, tá? Um lápis que já serve para passar embaixo e em cima? Isso. Às vezes eu pego o batom. Delineado. Olha só, o batom eu já uso ele como sombra. Olha. A gente não precisa ter todos os produtos em mãos, porque senão até, como a gente estava falando agora há pouco, você quer viajar, é tanta coisa para carregar bolsa, e falta, né? Falta espaço, né? É isso aí. Respondida a pergunta, então, para você começar a montar o seu kit de maquiagem. Mais uma perguntinha na tela, por favor, diretor. Olha lá, Débora de São Paulo pergunta, gostaria de saber qual é a melhor forma de aplicar corretivo e evitar que ele acumule nas linhas embaixo dos olhos. Olha só. Já mostrou aqui um pouquinho, né, Li? Sim. Muito hidratante antes e mais na hora de aplicar. Tem sentido? Sim, sim. A gente aplica em locais pontuais e pode depois passar um pouquinho, espalhar um pouquinho com o pincel. E para finalizar, a gente passa a esponjinha. Batendo. Isso, dando batidinhas. Aqui, igual a Malu, ela tinha algumas profundidades aqui também. Então, eu passei em toda essa parte aqui. Mas, dependendo, a gente passa só um pouquinho aqui no canto interno, um pouquinho no canto externo e vai dando batidinha só com a esponjinha e já dá um resultado incrível. Olha aí, dicas de ouro de Eli Sugita. A gente tem mais uma perguntinha? Olha lá, a Rejane, do Rio de Janeiro. Obrigada, Rejane, pela participação. Ela diz, amo dicas de maquiagem. Qual é a técnica certa para aplicar a base de forma uniforme? Olha só, perguntas boas, hein? A gente tem várias formas de utilizar, tá? De aplicar. Na verdade, os pincéis surgiram para nos ajudar muito mais. Para nos dar praticidade, não sujar as pontas dos dedos. Mas antigamente, quando não tinha pincel, a gente utilizava os próprios dedos para aplicar a base e tava tudo bem. Aí surgiu os pincéis, a gente começou a trabalhar mais na questão do pincel, porque a gente pode ter coberturas leve, média e de alta cobertura. Então, isso é bem legal. E também a esponjinha. Numa forma geral, eu gosto de passar com um pouquinho do pincel, espalho no rosto, depois vem com a esponjinha só para dar o acabamento. Esponjinha úmida, hein, gente? Que essa foi a dica de ouro. Agora, para quem quer uma pele bem levinha mesmo, só de passar com a esponjinha já tá perfeito. Ela só quer aquela cobertura, acordei assim. Aí tá ótimo. Tá certo. Tá bom? Respondida a pergunta. Isso. E para maquiagem durar mais, você falou no começo, né, dessa make, que é importante limpar o rosto, hidratar direitinho, e isso já vai fazer a maquiagem durar mais. Seria isso mesmo? Isso. Já faz com que a maquiagem dure mais. Mas a gente pode também passar primer, que ajuda a melhorar ainda mais a nossa fixação na nossa pele. Já chegamos no batom, hein? Olha, passei um tonzinho um pouquinho mais quente no contorno e agora eu vou passar um lápis mais
claro em todo o lábio. É legal que a gente consegue fazer um efeito, novamente falando 3D, porque ele amplia um pouco o lábio e mesmo em tons claros, olha, a gente consegue projetar ele para frente. Olha, só de passar o lápis é legal, porque os lápis estão vindo agora com efeito mate, então eles atuam como se fosse um batom já. Então é bem interessante. Bem legal. Eu vou pegar no batom, agora mais mate, mais brilho esse ano aqui? Depende Olha, do gosto de cada um. De uma forma geral, hoje em dia, o pessoal está gostando muito dos batons cremosos, mais hidratantes. Eu gosto também. Porque eles, além de hidratar, conseguem dar uma corzinha e estão vindo com uma tecnologia tão boa que a gente consegue usar e ele não borrar. Antigamente, quando você passava o batom cremoso, ele borrava muito. Hoje ele já não borra tanto. Olha esse gloss. Tá linda, hein? Ah, e outra tendência que a gente estava falando, né, Clara, dos gloss, batom, efeito vinílico, esse brilho, olha que lindo que fica. Tudo isso tendência para 2025. Isso. Terminamos, Li? Terminamos. Eu vou só acrescentar um pouquinho aqui no lábio aqui, porque como a gente fez antes, esse daqui ele tá um pouquinho mais escuro. Mas já tá pronta, vai ter que passear hoje, né, Malu? Tá com a make pronta, já não tem jeito. Realçou Ficou super, linda. né, a beleza dela. Olha lá, gente, Malu pronta, agora com os dois lados feitos. Todas as tendências de maquiagem aí ensinadas pela Li Sujita. Já tudo certinho, agora só um iluminadorzinho ali, né? E aqui na TV a gente não usa, viu? Por causa da luz. Por conta da luz, muito forte. Poxa, mas na usa vida, fora, no né? dia a dia, aí sempre é bom, né? Aquele iluminador que ainda é tendência pro ano todo. Super tendência agora, um iluminador rosado. Olha, gente, que lindo diferente. que fica, olha. Todo rosado. Diferente. Esse daqui mesmo eu estava querendo muito experimentar e peguei ele para utilizar aqui em primeira mão na Malu, olha. É isso aí, ficou linda, perfeita. Obrigada, viu, Li? Por trazer mais dicas aí pra gente hoje. Vou colocar aqui o microfone. Obrigada, prazer te receber novamente. Prazer foi todo meu, viu? Malu, muito obrigada, viu? Prazer. E parabéns, viu? Um trabalho maravilhoso. Vou deixar um espaço para você deixar suas redes sociais, para o pessoal saber dos seus conteúdos, onde te encontrar e o que eles vão encontrar lá nas suas redes. Pode ser? Pode sim. Deixar esse espaço para você. Eu sou no @lisujitamakeup, tá? Para vocês poderem acompanhar a minha página, conhecer um pouquinho do meu trabalho. E também tem no Instagram do De Bem Com Você Oficial, que é o projeto que eu participo, é o programa De Bem Com Você, que oferece oficinas de automaquiagem para pacientes em tratamento oncológico. E o que é legal, até então a gente tinha só para mulheres e hoje nós temos também para os homens. Olha que interessante. Além de poder fazer a aula de automaquiagem ou do autocuidado masculino, tanto as mulheres como os homens recebem uma bolsinha cheia de produtos. As mulheres recebem com os 12 passos da maquiagem e os homens o autocuidado. É isso aí, Li. Até a próxima. Bem, agora nós vamos a um rápido intervalo e já nós voltamos falando do crescimento do mercado de leilões. Não saia daí. Já estamos de volta com o nosso programa. Uma ótima tarde a você que está chegando agora aqui no nosso programa. Obrigada pela sua companhia. A partir desse momento, nós vamos ter um bate-papo muito importante aqui no nosso programa sobre o aumento do mercado de leilões. Mas isso tem uma origem aí na inadimplência das famílias brasileiras. E é por isso que a gente precisa realmente conversar sobre esse assunto, entender o que está acontecendo. Quem está aqui para falar sobre isso com a gente é a doutora Luana Guimarães Santucci, advogada, especialista em direito imobiliário. Doutora, muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, prazer estar aqui com você. Prazer te conhecer, viu? Doutora, antes da gente começar esse bate-papo, eu vou trazer aqui alguns dados, né? Desse avanço do mercado de leilões. Em 2022, 9 mil imóveis foram leiloados. 2023, 26 mil imóveis. Então, mais do que dobrou de um ano para o outro. E só no primeiro semestre do ano passado foram 44 mil imóveis leiloados. E como eu disse aqui na abertura, doutora, a grande razão desse aumento é justamente a inadimplência das famílias brasileiras. Sim, é isso mesmo. Normalmente, um leilão de imóvel
ele é por causa da inadimplência do financiamento imobiliário, normalmente. É claro, existem outras dívidas também, mas o que a gente mais verifica hoje no mercado de leilões é a questão da inadimplência no financiamento imobiliário. Então, o que acontece? A pessoa, quando for financiar um imóvel, ela tem que ter ciência exatamente do que ela está comprando, o que ela está pagando e o que ela vai pagar, né? Porque dependendo do número de parcelas, dependendo do valor, por exemplo, hoje, para você poder financiar um imóvel, normalmente os bancos te pedem uma renda de 30% no mínimo, né? Com relação ao valor do imóvel. Ou seja, aquele financiamento, a mensalidade só pode comprometer 30% do seu salário, é isso? Exatamente. Tá. Então, o que acontece? As pessoas acabam fazendo esse financiamento, às vezes não verificam, né, o contrato, as atualizações monetários, os índices e acabam não conseguindo pagar este financiamento. Na terceira parcela, que há a inadimplência, o banco ele já começa a todo o trâmite, que é um trâmite extrajudicial, que a gente chama. Não há necessidade do judiciário, por isso que é muito rápido esse procedimento. Então, ele vai te notificar através do cartório de registro de imóveis. Você vai ter o prazo de 15 dias para pagar. Não pagou, seu imóvel vai voltar para o ativo do banco, ele retorna para o patrimônio do banco. E aí é o que a gente chama de consolidação da propriedade. E aí tem que pagar valor integral da dívida? Integral da dívida. Não dá nem para parcelar mais? Não dá. Se você ainda quiser tentar salvar o seu imóvel, além do pagamento integral da dívida, você vai ter que pagar os custos que o banco teve com o cartório. ITBI, registros e taxas. Então, quer dizer, tem que pensar muito bem realmente antes de fazer um investimento desse porte, né, Exato, doutora? Exato. Porque corre esse risco de perder o imóvel. Exato. Porque, nesse caso, a pessoa ela já deu uma entrada, provavelmente, uma entrada alta, muito provavelmente, né? E aí ela entrou num financiamento e ela está ali num processo de pagamento desse financiamento, não importa quantas parcelas ela já pagou. Não. Os financiamentos vão até 35 anos, não é isso? Sim, isso mesmo. Ainda hoje. Bom. Então, vamos supor, a pessoa às vezes já pagou ali 15 anos Sim. desse financiamento. Mas se ela atrasar 2 parcelas, 3, né? A terceira já... Na terceira, ela já corre esse risco. Corre. E é o que acontece muitas vezes. Exatamente. Muitas vezes é por causa de inadimplência de financiamento imobiliário. Se a pessoa deixa de pagar, por exemplo, uma pessoa que mora num condomínio de casas ou prédios, ela deixa de pagar o condomínio. Isso também afasta o risco de perder esse imóvel? Também. Também. Condomínio, IPTU, tá? Condomínio, por que condomínio? Porque dívidas do próprio imóvel, ainda que você possa falar que é um bem de família, né? Normalmente a gente usa a teoria de bem de família. Nesses casos não há como. Você pode perder, sim, por falta de pagamento da taxa condominial. É isso, gente. Daqui a pouco a gente volta falando sobre esse assunto. Se você tiver alguma pergunta para fazer, já pode mandar para a gente no DDD 11, número 3337-5886. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. E o nosso programa já está de volta. Mais uma vez, seja bem-vindo. Ótima tarde a você. Desde o último bloco, gente, desculpa, nós estávamos aqui falando sobre leilão de imóveis. Esse mercado tem crescido bastante justamente por causa da inadimplência das famílias brasileiras. Quem está aqui conosco é a doutora Luana Guimarães Santucci, advogada especialista em direito imobiliário, falando sobre esse assunto hoje, né, doutora? Sim. Nós já explicamos aqui as situações em que levam um imóvel a ir a leilão, mas vamos recapitular rapidamente? Vamos. Então, a pessoa deixou de pagar o financiamento imobiliário. Sim. Vai A a leilão. terceira parcela já vai a leilão.
dívida de condomínio e dívida de IPTU, você também, infelizmente, pode sofrer o leilão. Isso já não na terceira parcela não paga? Não, aí já não tem essa questão de terceira parcela, né? Aí, normalmente, depois de quanto tempo? Só para entender. Normalmente, quando se cobra, por exemplo, dívida de taxa condominial, não é numa primeira ou segunda. Normalmente vai estar na terceira, quarta ou quinta. Isso depende muito do síndico, porque ele que tem a responsabilidade de estar ajuizando essa ação, né? Representando o condomínio. Tá. Então depende muito dessa administração, mas não existe um tempo exato, né? E é aquilo, aí corre pela via judicial, diferente do financiamento imobiliário. Aí a gente já tem a figura da justiça, onde a pessoa que está, né, devendo essa taxa, ela vai ser citada, como nós falamos no direito, para que ela venha se defender. Mas infelizmente não tem muito que se defender, né? Tem que pagar a dívida. Então, se a pessoa não consegue pagar essa dívida, o imóvel pode sim ser levado a leilão para pagamento dessa taxa condominial. Olha, e eu fiquei pensando, né? Poxa, não dá tempo nem da pessoa, sei lá, não consigo mais pagar o apartamento, vou colocar para vender, para tentar reaver, então, aquilo que eu já paguei e pagar a minha dívida toda e me virando até conseguir comprar um outro imóvel. As pessoas acabam deixando esse tempo passar. Infelizmente, as pessoas deixam passar e como eu falei, como a questão da inadimplência de financiamento imobiliário é um procedimento muito célere, muito rápido, você não tem esse tempo, né? Então, assim, é de suma importância a pessoa prestar atenção, né, no contrato, o que ela está comprando, o que ela vai pagar, para não ter esse risco de perder o imóvel. Nem se for o caso de vender um carro, por exemplo, para pagar essas prestações, mas não pode de jeito nenhum deixar de pagar. De jeito nenhum. Porque senão não tem saída, né, doutora? Não tem. Até, te digo, uns 2, 3 anos atrás, eu falo isso por experiência lá no escritório, nós entrávamos com uma ação que você podia depositar em juízo e pedir o cancelamento. Mas hoje é jurisprudência pacificada, ou seja, entendimento da justiça. O procedimento chama execução extrajudicial, ele vai ser cumprido, você vai ser intimado para pagar. Não pagou, seu imóvel, infelizmente, volta para o patrimônio do banco e é levado a leilão. E aí já não tem mais o que fazer. E o que é um enorme prejuízo para uns acaba sendo uma oportunidade para outros, né, doutora? Exatamente. E eu queria que você falasse como é que funciona isso a partir do momento que esse imóvel vai a leilão, o que acontece? O que acontece? O imóvel foi para leilão, normalmente são 2 praças. A primeira praça é o valor cheio do imóvel, é o valor de mercado. A segunda praça, o imóvel, dependendo do tipo de dívida, ele vai ou pelo valor da dívida, no caso de financiamento imobiliário, ou ele vai por 50% a 60% do valor de mercado dele. É aí que está o grande negócio. O leilão hoje, dependendo em que ponta você está, é algo assim de investimento que nenhuma outra ação está te dando tanto lucro como hoje um leilão ele oferece, um leilão de imóvel. Então, assim, você começa a ter os lances, normalmente é na segunda praça que a gente chama, que tem essa arrematação, por causa da vantagem econômica que você vai obter. Aí começam os lances, até que existe um prazo, normalmente é tudo digital, existe um prazo de finalização e quem tiver o maior lance leva o imóvel. Mas é importante ficar atento sobre as dívidas, por exemplo, que esse imóvel tem? Por exemplo, se for uma dívida de IPTU e a pessoa ficou anos sem pagar e essa dívida foi acumulando e aí esse imóvel, ele carrega essa dívida com ele. Na verdade, assim, você tem que prestar muita atenção nos editais. No edital, lá consta todas essas informações sobre dívida de IPTU, se tem outros tipos de dívida, por exemplo, se a gente está falando de um leilão de financiamento imobiliário, se tem dívida de condomínio, enfim, você tem que analisar o edital, onde constam todas essas informações. Normalmente, em leilões judiciais,
existe uma palavrinha que fala subrogado. O que é isso? Se eu tenho dívida de IPTU, ele fica subrogado ao preço. Ou seja, um exemplo, eu devo 100 mil de condomínio, eu tenho 200 mil de IPTU, o imóvel foi levado a 400 mil. 100 mil é do condomínio, 200 mil é da municipalidade, da prefeitura, vai sobrar os 100 mil que a pessoa vai poder levantar, tá? Agora, vamos supor que o fruto da arrematação, o valor não deu para pagar todo o IPTU, não conseguiu cobrir. A dívida vai permanecer no nome da pessoa que estava sendo executada. Ela não vai para esse novo proprietário. Tá. Ela não vai. Por isso que a gente fala em subrogação da dívida. Quais são os riscos que esse novo comprador pode ter, então? É assim, a análise do edital é de suma importância, tá? Você tem que saber analisar esse edital. O ideal é que você procure um profissional da área. Conte com a ajuda de um advogado mesmo. De um advogado na área do direito imobiliário. Tá? Para ele analisar esse edital, analisar a matrícula desse imóvel, que é a certidão de nascimento desse imóvel, para ver a viabilidade ou não nessa arrematação, tá? Existem alguns problemas? Existem. Por exemplo, nós temos alguns clientes que financiaram com o banco parte do imóvel, deu uns 4, 5 meses, bateu um oficial de justiça na porta dizendo que o imóvel estava penhorado em ação trabalhista. E aí? Complicadíssimo. Você financiou com uma instituição financeira de renome, você fala, poxa vida, eu financei com o banco, não tem problema nenhum. Acabou tendo alguns problemas, porque era um imóvel que já tinha uma penhora com o vendedor que antecedeu. Só que como não estava registrado na matrícula do imóvel, não se sabia, só tiraram as certidões obrigatórias do vendedor atual, que não constava nada, e foi feita a venda e foi feito o financiamento. Só que existia uma penhora lá atrás. Então, assim, comprei um imóvel onde o vendedor aparece com menos de 10 anos, obrigatoriamente retire os documentos, as certidões obrigatórias do proprietário anterior, para que você não tenha nenhum problema. Por isso que é tão importante, né? A gente contar com a ajuda de um advogado. Sim. Logo que a gente entra ali, que pensa em comprar um imóvel em leilão, já é bom consultar um advogado para entender como tudo isso funciona, né? Exato. E novos financiamentos são aceitos também, né? Ali na hora de fazer o pagamento desse imóvel leiloado? São aceitos. Você pode fazer o financiamento direto com a instituição financeira que está levando ao leilão. Em casos de leilões judiciais também é possível você fazer um parcelamento direto com a justiça. Até o lance inicial, né? Até o lance inicial. Dá para parcelar? Dá. Mas tem umas porcentagens certinhas, né? Depende disso, vai de caso a caso e essas informações vão constar do edital. Entre as vantagens de se adquirir um imóvel leiloado, a gente tem justamente isso que foi dito, né? Esse desconto de até 60%, muitas vezes, né? Sim. Até do imóvel. Eu vi que a Caixa é a instituição que detém da maior parte dos imóveis leiloados no Brasil. Acho que 70% deles. Isso, mais ou menos isso 70% mesmo. deles. E no começo desse ano mesmo, eu vi ali que a Caixa estava leiloando quase 600 imóveis a descontos de até 61%. Então, tá aí uma vantagem enorme. Enorme, sim. Mas tomar cuidado se é um leilão judicial ou extrajudicial. Ou extrajudicial, exatamente. Preferir os judiciais, é isso? Não necessariamente, tá? É possível o extrajudicial, o procedimento é até mais célere, você consegue a matrícula do imóvel em seu nome até mais rápido do que na via judicial. Na via judicial, você vai sempre precisar de um advogado. Não tem como. Ao contrário, então. Para regularizar a questão de escritura, de escrituração em seu nome. Porque no judicial você precisa de documentos do processo judicial, diferente do extrajudicial. E aí também, entre as vantagens, você não tem que arcar com custos do corretor, né? Exato. Que é muita coisa também, né?
6% fica para a imobiliária do valor do imóvel? Hoje está entre 6% a 8%. Né? 8% do valor do imóvel? De 6% a 8%. É muita coisa, então, uma super economia, né? Muita economia. Mas realmente. tem todas as taxas ali que precisam ser pagas? As taxas do cartório, tá? ITBI? ITBI aqui em São Paulo, capital, é 3%. Aí você precisa ver em qual outro município você está, porque é um imposto municipal. E você tem a escritura e o registro. Tá? Agora, o que acontece quando o imóvel está ocupado? Aí se você não conseguir de forma amigável retirar a pessoa, você vai ter que contratar um advogado para ajuizar a ação competente para a pessoa sair. Essa é a grande desvantagem, né? Eu queria entender um pouco mais desse processo, doutora. Como é que isso funciona? Quanto tempo demora? Essa pessoa, ela não vai querer sair do imóvel, né? Muito provavelmente. E aí eu queria entender também como é que funciona, até assim, se a pessoa consegue ver esse imóvel antes de arrematar, é impossível, justamente porque esse proprietário está ali. Como é que funciona todo esse processo? É assim, quando o imóvel vai a leilão, a pessoa, né, está com uma dificuldade financeira, então dificilmente ela vai conseguir fazer algo. Mas na legislação existe o que nós chamamos de direito de preferência. Ela tem preferência na arrematação. Ela tem essa preferência. Ela pode tentar arrematar? Ela pode. Tá, existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade. Só que a arrematação é o valor da dívida, né, ou o valor que ela não conseguiu durante o contrato pagar, né? Então, e fora os custos que ela vai ter novamente com o cartório. Mas existe essa possibilidade. Agora, normalmente, digo pela experiência que nós temos lá, a gente tenta negociar com a pessoa que está ocupando o imóvel. Tá. Por quê? Porque senão a pessoa vai sofrer uma ação, chama ação de omissão de posse. Eu peço uma liminar. Liminar são casos de urgência. Juiz, me dê agora o que você me daria só no final do processo. Então, hoje, se você entra com um pedido de omissão de posse, com um pedido de liminar, normalmente, em 3, 4 dias, o juiz já defere a liminar. Você prova que o registro já está no seu nome, que está tudo ok, eu quero o imóvel que eu arrematei. E o juiz normalmente defere essa liminar para que a pessoa desocupe o imóvel num prazo de 15 dias. 15 dias? 15 dias. Entendi. Se não sai, existe todo um constrangimento, porque aí você pode pedir força policial, baixa o caminhão para levar as coisas da pessoa. Então, assim, é bem constrangedor. Olha que situação, né? É bem difícil. Por isso, assim, se a pessoa vê que ela não está conseguindo pagar aquele financiamento, já começar a pensar em vender aquele imóvel. Fazer algo. Antes de acontecer, de chegar nesse ponto, né? De dever aí 3 parcelas do financiamento e perder o imóvel. Perder o imóvel. Eu não sabia que era tão rápido assim, muito viu, menina? rápido. Então, realmente é um assunto de muita importância que a gente traz aqui no nosso programa, né? Para que as pessoas tenham essa visão, né? E possam tomar cuidado e tentar se precaver de uma situação como essa, né? Justamente sobre essa questão do despejo, a gente tem algumas perguntinhas que chegaram no nosso WhatsApp, pelo que eu fui informada. Podemos colocar a perguntinha na tela? O Marcos Santos, do Rio de Janeiro. Obrigada, Marcos, pela participação. Ele falou: estou pensando em arrematar um imóvel em leilão. Gostaria de saber se há algum risco de o proprietário conseguir contestar a desocupação ou anular a venda do imóvel. Existem casos que nós já verificamos se tem alguma ação em trâmite, aonde essa pessoa está discutindo, o proprietário está discutindo. Se esse proprietário conseguiu o que nós chamamos de efeito suspensivo, normalmente, se a pessoa consegue um efeito suspensivo, ou seja, enquanto eu estou discutindo, deixa o meu imóvel quieto. Se ela conseguiu esse efeito suspensivo, pode ser que seja o imóvel suspenso, enfim, existe. Por isso que é de suma importância a análise do edital, para você analisar exatamente quais as informações que constam lá, fazer uma busca no nome da pessoa que está sofrendo o leilão, para ver se não existe nenhum tipo de ação nesse sentido. Respondida a perguntinha, então, do nosso telespectador. Obrigada pela participação. Eu queria saber também se é possível desistir da arrematação. Participei do leilão, arrematei. Posso desistir?
Não, não pode. Se você desistir, tem várias penalidades e são penalidades pesadas, tá? Principalmente... Como por exemplo? Por exemplo, você perde o valor do leiloeiro, que são 5% do valor do imóvel, né? Você tem multas, né? Então, normalmente 10% do valor do imóvel. No judiciário, tem outras penalidades, você acaba não podendo participar de outros leilões. Olha só, é importante e os saber valores disso tudo são também. Pesados, Na hora que for pensar, então, porque a gente viu, né, o telespectador falando, estou pensando em participar de um leilão. Então, na hora que pensar em participar de um leilão, tenha muita certeza também do que vai fazer. Porque se desistir ali no meio do caminho, vai ter muito prejuízo. Vai muito prejuízo e muitas vezes não consegue, tá? Principalmente na justiça. Você não consegue mais desistir, aí você vai carregar uma dívida dentro de um processo judicial. É isso aí. Doutora, dentro de tudo isso que a gente conversou aqui, faltou alguma coisa, assim, uma informação importante que você tem que passar para o nosso telespectador? A informação é que, assim, né, você tem interesse numa arrematação, primeiro analise o edital, passa para algum profissional para poder estar te orientando. E para quem está perdendo o imóvel, está com dificuldade, não deixa chegar na última hora. Já vai pensando em, de repente, vender, fazer algo, ou vender um veículo, como você falou, para estar amortizando essa dívida, porque senão, infelizmente, como nós falamos, o procedimento é muito rápido. Ou até mesmo alugar esse imóvel, né? E utilizar aquele valor do aluguel para pagar essa dívida. Exatamente. Buscar uma solução. Uma solução. Buscar uma solução para não chegar nesse ponto. Nesse ponto, exatamente. É isso aí. Gente, doutora Luana Guimarães Santucci, advogada especialista em direito imobiliário. Vou deixar aqui o Instagram dela. Guimarães Santucci é o Instagram do escritório. @Guimarães Santucci. Mais informações, então, sobre o trabalho dela, todas as ações aí que ela trabalha, né? Então, você pode entrar lá no Guimarães Santucci. Doutora, obrigada, prazer te conhecer. Obrigada. Até uma próxima oportunidade, viu? Obrigada. E a você que acompanhou a gente, acompanhou o nosso programa, muito obrigada pela sua companhia. Que Deus abençoe aí o restante da sua tarde. Um beijo grande para você e até a próxima. Tchau, tchau.